Olá, seja bem-vindo a mais um Move Work Podcast. Aqui é o Carlos Endrigo e nosso bate-papo é com um dos maiores profissionais de educação física do Brasil, um grande mentor que já ajudou centenas de profissionais a alavancar a carreira, a aumentar o faturamento, e eu tenho certeza que vocês vão aprender muito com esse profissional, que é um grande amigo. Eu sou fã da família desse cara e eu tenho certeza que vocês vão adorar esse bate-papo. Nilce, é com você, é com o grande Guga Binotto. E a Move Work Podcast já está no ar, né, Carlos Endrigo? E nós temos, claro, uma grande satisfação em receber Guga Binotto. Vem para cá. Muito obrigado pelo convite, Nilson. Eu fiquei muito feliz. Eu brinco muito com o Carlos Endrigo. Ele me mandou uma mensagem falando: eu queria que tu participasse, tu topa. E eu falei para ele: cara, tu não me convida, tu me convoca para fazer qualquer coisa que tu estiver envolvido. Então, é um grande prazer participar do podcast de vocês. Que legal! Eu já falei, né, que a satisfação é nossa. E como esse mercado precisa de pessoas muito experientes para, não é, aliviar a caminhada, a jornada, você vai falar disso também, né? Mas para pontuar, né, qual o caminho assertivo para chegar em algum objetivo, né, Guga? Essa é a ideia. Na verdade, eu já venho de uma caminhada bem longa, né? Eu brinco que eu já sou old school no mercado da educação física. Eu me formei em 2001, eu acho, e de lá para cá eu vim trabalhando nesse mercado de personal, desenvolvendo estratégias que fizeram com que o meu negócio desse muito certo. E chegou um momento que eu percebi que eu tinha desenvolvido algumas questões que poderiam, não vou dizer facilitar, mas poderiam potencializar o resultado de outros profissionais. Sim. Dentro da nossa área. E aí eu resolvi compartilhar, né? Mas olha, Guga, eu fiz questão de cortar você agora, porque tem um assunto que me interessa muito, né? E para você também que nos acompanha aqui no podcast. Como é que é faturar em menos de 30 dias, faturar 10K? A gente vai saber disso já já. Mas antes, Guga, esse público quer saber quem é, de fato, de verdade, Guga, como é que é a sua história, essa sua trajetória linda que a gente acompanha aí pelas redes sociais. Vamos lá, então. Resumidamente, o Guga é um personal trainer, só que antes de ser o personal trainer, eu sou o Guga, que é casado com a Josi. Já há 27 anos a gente está junto num relacionamento. A gente tem 3 filhos, o Felipe, a Fê e a Clara. São as nossas motivações diárias aí de levantar todos os dias e correr atrás dos nossos sonhos. E sou também cara que gosta de ajudar pessoas a se desenvolverem tanto pessoal quanto profissionalmente. Então hoje eu brinco, converso muito com a minha esposa sobre isso. Aqui dentro do estúdio, hoje eu tenho um posicionamento que a minha principal preocupação é que cada pessoa que entre em contato comigo diariamente, ela saia de perto de mim pelo menos 1% melhor do que ela chegou. Então é muito mais do que só a parte física, de resultados mesmo, de treinamento, mas é uma parte mental que vai fazer com que o dia dela seja melhor, com que a vida dela se torne mais fácil. E eu brinco muito que a minha função é descomplicar alguns processos na vida das pessoas. Eu gosto de facilitar as coisas. Então, a ideia é que eu me formei em Educação Física no ano de 2001. Depois eu fiz 2 especializações na área da Educação Física. Eu tenho a primeira pós em Fisiologia do Exercício, que eu acho que é meio básico. Todo professor de Educação Física, quando se forma, faz uma pós em Fisiologia do Exercício. Depois eu fiz uma segunda pós em Obesidade e Emagrecimento. E mais para frente eu fiz um MBA. Só que aí o MBA eu comecei a buscar outros tipos de conhecimento, agregar outros valores dentro da minha profissão, coisas que a gente não aprende na faculdade. Então, em 2015, me despertou o interesse em começar a estudar o mercado digital, de falar assim, eu quero começar
a aprender mais sobre marketing digital, e aí eu comecei a desenvolver as estratégias de buscar esse tipo de conteúdo, né? E aí eu comecei a cada vez mais, estudei fórmula de lançamento, fiz vários cursos nessa área do digital, e eu comecei a entender que existia um ponto dentro da nossa profissão que era muito falho, que era a de desenvolver competências em que eu aprendesse não só a ser um bom professor, mas competências de ser um bom vendedor, de ser um bom gestor. E aí eu comecei a buscar esse tipo de informação. Falei assim, eu tecnicamente, eu já tenho uma boa caminhada e eu incentivo todos os meus mentorados a eles entenderem que dentro desse processo de crescimento contínuo, a gente nunca pode parar de estudar a parte técnica. A parte técnica ela é muito importante, mas ela é básica. Eu digo que a parte técnica é pré-requisito para que a gente se torne um bom personal trainer. Isso. Só que para eu sair do bom personal trainer para o excelente, algumas coisas que a gente não aprende na faculdade são fundamentais. E a gente precisa buscar isso. Isso não tem na nossa grade curricular. A gente não aprende a vender, a gente tem medo de falar preço, a gente tem medo de falar de dinheiro, porque a gente sempre acha que o nosso cliente vai achar caro e a gente acaba não sabendo negociar. Então eu, em 2015, comecei a buscar isso, de falar assim, eu preciso aprender a vender melhor, eu preciso aprender a me apresentar melhor, eu preciso aprender a como que eu faço para fidelizar os clientes comigo. É muito mais barato eu manter um cliente treinando comigo do que eu ficar buscando clientes novos todos os meses. Então eu fui desenvolvendo isso, e aí o meu MBA já foi focado em estudar o marketing digital. Então eu fiz um MBA em marketing digital para entender mais esse mercado e me capacitar. Depois eu comecei a dar aula em pós-graduação na disciplina de marketing digital e tudo mais. Então fui buscar todo esse conhecimento e continuo buscando todos os dias, né? Não acaba nunca. Que sensacional! Agora, Guga, enquanto você falava, eu estava aqui refletindo e fazendo uma análise, na verdade, dessa organização, você subindo degraus. Nada mais não sei se você vai concordar comigo, se não, ok também, é o reflexo do que você viveu desde a sua mais tenra idade, né? Você concorda? Como é que foi aí a sua infância, a sua adolescência? Claro que não foi perfeito, você busca cada vez mais entender, conhecer, entrar nesse universo. Conta um pouquinho como é que foi, porque eu tenho certeza que tem adolescentes aqui nos acompanhando também, crianças, enfim, até adultos, né? Boa, vamos lá então. A minha parte da infância, a gente vai passar por uma parte meio triste, mas que faz parte do processo da construção de quem é o Guga hoje, né? Sim. Então, com 11 anos, com 8 anos, na verdade, a gente descobriu que a minha mãe tinha câncer, e minha mãe tratou um câncer no cérebro dos meus 8 até os 11 anos. Com 11 anos, ela faleceu. Então, aos 11 anos, eu acabei perdendo minha mãe, e um ano depois, o meu pai nos abandonou na casa da minha avó materna. Então, é aquela coisa que eu brinco para as pessoas, tinha tudo para dar errado, né? Mas, graças a Deus, eu tive uma família materna muito, muito amorosa e muito maravilhosa em todos os aspectos, assim. Então, eu fui criado pela minha avó, e o Endrigo brinca muito comigo, que eu sou enjoado com muitas coisas, porque eu fui criado por vó. E aí eu fui criado pela minha avó, tive uma infância, fora esse ponto de perder a mãe e depois ser abandonado pelo pai, muito legal. Aproveitei muito a minha infância, minha adolescência foi maravilhosa. E eu acredito que tudo isso que eu passei serviu para entender quem eu poderia decidir me tornar. Então, eu sempre brinco aqui que eu tenho a questão de ver o copo meio cheio em quase 100% das situações, né? E aí a minha mulher diz que eu sou uma pessoa muito calma. E eu brinco com ela que, na verdade, eu sou muito calmo porque eu já pude experimentar uma dor que é muito ruim. Então, tu acaba começando a entender que tem coisas que não são tão importantes, que tu não precisa dar tanta atenção, assim, que são coisas que não precisam necessariamente te tirar do sério, né? Então,
passei por tudo isso. Na época de entrar no vestibular, eu tive uma conversa com um tio meu tio me levou para jantar, e eu conto essa história várias vezes assim, meu tio me levou para jantar e meu tio nunca me convidou para fazer nada na vida, né? E aí me levou para jantar, então eu já sabia que alguma coisa ia acontecer. E aí ele falou assim, tua avó me disse que tu vai prestar vestibular para educação física, tá certo isso? Eu falei, tô certo disso. Ele falou assim, tu sabe que professor de educação física passa fome, né? Vocês passam necessidade, tu nunca vai ter um carro, tu nunca vai poder viajar, tu vai estar sempre sem dinheiro, sabe que é uma vida cruel. E aí eu peguei e falei, olha, eu acho que não precisa necessariamente ser assim, mas eu vou trabalhar fortemente para que isso não aconteça comigo, né? E foi muito engraçado porque isso foi no ano de 98, né? E eu nunca esqueci essa conversa. E agora, faz uns 2 meses, o mesmo tio que me disse que eu não ia ser um cara que ia ter sucesso na vida, me mandou uma mensagem me dizendo assim, que bom que tu não me ouviu naquela época. Que bacana. Que bom que tu resolveu seguir o que tu tinha como objetivo, porque ele falou, hoje eu te acompanho, eu vejo que tu é um cara super profissional, que tu é um cara dedicado, que tu é um cara que deu certo na vida, tu é um cara que ajuda muitas pessoas. Ele falou, graças a Deus tu não me ouviu quando eu quis te desestimular a seguir teu sonho. E, de certa forma, né, de uma forma geral, ele não estava errado, era o universo dele, o cuidado, o zelo pelo sobrinho, né? Mas aí, olha, hoje ele já pensa diferente. Isso é maravilhoso. Né? Hoje eu vou dizer que já faz um tempo, que aí também a gente vai amadurecendo no processo, né? Todo mundo. E eu confesso que no dia que ele falou isso, eu fiquei muito chateado, no sentido de falar assim, nossa, que tipo de pessoa que leva um sobrinho para uma janta para destruir o sonho do sobrinho. Hoje eu entendo. Aí também, claro, eu me tornei pai, aí tuas preocupações mudam. Teu foco muda total. Então, assim, talvez hoje eu não fosse abordar minha filha desse mesmo formato como ele me abordou, mas hoje eu já teria essa preocupação de saber assim, putz, será que ela está indo por um caminho que realmente vai... Então, hoje eu entendo perfeitamente o que ele fez e está tudo certo. Agora, Guga, o que eu acho admirável é que você preza muito pelo âmbito familiar, né? A sua esposa, ela segue a mesma profissão. Quer falar um pouquinho dela? Eu andei olhando um pouco lá, as suas imagens. Que família maravilhosa e linda, hein? Eu tenho essa coisa muito forte da família. Eu tenho... O Endrigo me conhece bem, ele sabe que assim, tem alguns valores para mim que são inegociáveis, né? Então a família, para mim, é o meu pilar de sustentação, assim. Então a gente construiu uma família linda, a gente tá junto, eu e a Josi, a gente tá junto desde a adolescência, né? A gente se conheceu novinho, eu achei, na verdade, não foi a gente, eu achei que nosso namoro não durava 1 mês, e desse 1 mês já se passaram 27 anos. E a gente tem um combinado que é ficar bem velhinho, caminhando na beira da praia, tomando um chimarrão de mão dada. Que bacana. E a gente tá trabalhando fortemente para isso, né? E a gente construiu uma família linda, maravilhosa, que para nós é o que norteia todos os nossos objetivos, assim. Então, eu sou um cara muito família, para me tirar de perto da família tem que ser algo que valha muito a pena, né? Então, eu tenho hoje o maior orgulho de falar, no sentido de que eu nunca perdi uma festa na escolinha das minhas filhas, eu nunca perdi um evento, eu estive presente em todos os momentos da vida dela, né? E muda quando nasce, porque quando eu comecei a namorar a Josi já tinha o Felipe já tinha 4 anos. Então eu perdi toda essa parte do 0 até os 4 anos, e depois tirei o Felipe como meu filho, que ele é o que ele é para mim. Mas eu não tinha experimentado essa coisa do nascer, pegar no colo, porque aí quando tu pega no colo, que tu vê assim, agora não tem volta mais, né? Agora é verdadeiro. E eu sempre brinco com a Josi, eu digo assim, antes da Fê nascer, eu tinha muita questão de que eu queria ser o melhor personal trainer do Brasil. Okay. Meu foco era
eu queria ser eleito o melhor personal trainer do Brasil. Eu trabalhava fortemente para isso, eu me dedicava muito para isso. A partir do momento que ela nasceu, eu abri mão de ser o melhor personal trainer para concorrer à vaga de melhor pai. E eu trabalho fortemente para isso todos os dias. É por isso que você é um super sucesso aí, né, Guga? É por isso, né? São as prioridades da vida. E aí o restante flui, existe a prosperidade, que não é só em questão financeira, né? Mas já entrando nisso aí, né? Não sei se você ainda quer destacar mais sobre sua família, mas a gente quer saber quais são esses desafios lucrativos, assim, que leva a pessoa a pensar, repensar e entrar nesse universo de sucesso financeiro. Boa. Os desafios, eles nasceram há um bom tempo atrás, né? Numa conversa que a gente teve num grupo de mentoria, em que a gente precisava desenvolver um modelo de negócios que facilitasse a vida no sentido de transformar pessoas que não nos conheciam em clientes. Então a gente tinha um produto mais caro, só que o produto mais caro, ele acabava enfrentando muita objeção. No sentido de, eu nunca nem te conhecia e do nada tu me faz uma proposta de, vamos comprar um produto de R$1.000. Uhum. Então eu fico na dúvida se vale a pena, se esse produto é para mim, se tu realmente é um bom profissional, se tu realmente é a pessoa certa para me ajudar a resolver o meu problema. Então a gente precisava desenvolver algo que fosse de um ticket mais acessível, que gerasse um bom volume de pessoas interessadas e que me possibilitasse facilitar esse primeiro contato das pessoas comigo. Então, na época eu me lembro que tinha uma moça do digital, que eu não vou me relembrar o nome dela agora, mas ela falou assim, lancei um desafio de emagrecimento e foi muito legal. Eu falei, desafio é uma coisa que não deve ser uma coisa tão difícil de organizar. E a gente começou a lançar os desafios. E desde o primeiro lançamento, a gente teve muito sucesso no desafio. No sentido de que a gente abriu a primeira turma e a gente faturou R$10.000 para trabalhar menos de 30 dias com as pessoas dentro de um WhatsApp. E a gente parou para pensar e a gente falou assim, R$10.000 é muito mais do que a média salarial do personal trainer brasileiro. Uhum. Existe um estudo realizado em que mostra que apenas 6% dos personal trainers do Brasil têm salários superiores a R$6.000. E que a grande maioria, esmagadora, dos personal trainers do Brasil tem um salário na média de R$2.500 a no máximo R$3.000 por mês. Então, quando a gente validou o modelo de produto, e a gente falou assim, a gente fez R$10.000 nesse primeiro lançamento, é quase 4 vezes mais do que o personal trainer que trabalha de manhã, de tarde e de noite, sem ter um monte de possibilidades de aproveitar a vida. Porque isso, para mim, era uma coisa muito importante. Essa coisa de, tipo assim, almoçar em casa. Eu me lembro que, quando eu tinha só o estúdio, eu trabalhava das 6 da manhã até 11h40 da noite. Nossa! E eu dizia para minha mulher assim, o meu sonho de consumo é poder tomar um café da tarde em casa contigo. Uhum. Eu não sabia o que era isso. E não tem nada errado em fazer isso. Sim. Né? Se a gente tiver que fazer isso, vamos fazer isso. Mas existe uma outra possibilidade que potencializa a chance que a gente possa ter momentos de liberdade para que a gente possa desfrutar um pouquinho da vida. Porque a minha realidade até então era o seguinte, a gente é convidado para jantar na casa de algum amigo, ou eu sou o último a chegar ou eu não vou. Se tu quiser me convidar para jogar um futebol, tem que ser da meia-noite a 1h, senão eu não posso. Se tu quiser me convidar para fazer qualquer coisa, eu não posso. E aí tu acaba te tornando escravo do teu trabalho. Exatamente. E mesmo tu te tornando escravo, a gente percebia que assim, era se escravizar por quase nada. Porque não dava nem para dizer assim, a pessoa se tornou escrava, trabalha de manhã de noite, mas tá rica. Não é essa a realidade. Uhum. E aí a gente começou a entender assim, como é que eu posso fazer para desenvolver outras fontes de renda
que me permitam ter mais tempo livre para aproveitar a vida com as pessoas que realmente são importantes para mim. Que permita viver, na verdade, tudo aquilo que pode ser usufruído, né, da melhor forma possível. Muita gente se desgasta por causa de procurar soluções, né, palpáveis, que tem como ser realizado, né? Então, isso é sensacional. Tem. Hoje, por exemplo, eu me dou o luxo de toda sexta-feira de tarde, é uma tarde que eu não trabalho, é uma tarde em que eu pego a minha esposa e a gente vai para uma cafeteria e a gente passa a tarde tomando café, comendo um doce e batendo um papo, namorando. Sim. Coisas que na correria do dia a dia tu acaba abrindo mão, tu te perde, tu esquece e daqui a pouco tu vê teu casamento acabou porque tu não conseguia dar atenção de qualidade, tempo de qualidade para o teu relacionamento. É verdade, né? Aí a pessoa faz uma montanha de problema, não consegue enxergar a solução, porque é maior do que a possibilidade de existir até, né? Uma montanha de problemas e existe solução, igual esse bate-papo nosso aqui. Quantas pessoas querem mudar de vida, mas também não querem sair da zona de conforto, né? Como é que você vê? Todos os seus mentorandos são da área? Como é que é, Guga? Fala para nós. Eles são todos da educação física, né? E essa questão eu acabo aprendendo muito, né? Eu gosto muito de modelar quem dá muito certo. Então eu aprendi uma coisa com o Endrigo, que era o tempo ocioso dele, que ele sempre tem aquela coisa assim, ó, tempo ocioso, que é onde ele consegue ter as melhores ideias e onde ele consegue organizar a vida dele. E aí eu dizia para ele assim, cara, esse teu tempo ocioso aí é malandragem, né? Só para ficar ali sem fazer nada e tudo mais. E aí ele dizia assim, não, cara, ali é onde eu produzo muito mais. Eu vou até cortar aqui, ó, rapidinho, não esquece não, tá? Só para dar aqui um spoiler, né, do livro dele, que tá mandando ver aí um conteúdo super importante, né? Qual é eu recebi esse livro em casa. É, sensacional, Endrigo. E ele conta, né, da profissão de CLT e como que ele galgou aí esses degraus para chegar onde ele está e está crescendo, né? Pode continuar, Guga. Exatamente. E aí eu acabei aprendendo muito com ele sobre essa questão, assim, ó, que tem uma diferença muito grande entre tu ser produtivo e tu ser ocupado. E eu me dei conta que eu era um cara ocupado, não produtivo. Porque eu ficava o tempo inteiro no operacional, atendendo. E tecnicamente, eu sou muito bom nessa questão do atendimento, né? Só que quem fica preso o tempo inteiro no operacional não consegue pensar no crescimento do seu negócio. A gente precisa ter esse tempo livre para sentar e falar assim, agora eu vou projetar os próximos passos. O Endrigo é muito bom em fazer isso. Isso. Tirar uma vez por semana para organizar o que vai acontecer nos próximos dias, né? E aí que entra aquela questão também do dizer não para as coisas que parecem são muitas vezes desnecessárias, né? Eu tinha uma dificuldade muito grande em dizer não. Para mim, eu sempre dava um jeito. E aí, uma vez, a minha mulher me disse uma frase que eu gravei assim, né? Assim, se não for um grandioso sim, tudo é não. Aí eu falei, tá, mas como que funciona isso na prática? É simples. Se tu tiver que parar para pensar, é não. Porque se for sim, vai brilhar teu olho na hora e tu vai falar assim, nossa, isso é o que eu queria. Que bom que isso aconteceu. Se eu parar assim, ó, tá, vou pensar se isso é para mim, é não. Porque não faz parte da tua prioridade. Tu vai tentar encaixar isso e a chance é que não vai dar certo. Então eu tive que desenvolver essa habilidade de aprender a falar não para algumas coisas, porque eu sempre queria abraçar o mundo com todas as propostas que viessem para mim. Que bacana, olha que aula, hein, gente? Falar em aula, né? Você também é um ótimo palestrante, não é isso? Você tem cada conteúdo assim inédito, né? Praticamente, pelo que eu vi lá. Por exemplo, é preciso demitir clientes. Eu vi esse post lá. Foi você que criou, né? É preciso demitir clientes. A gente pode entrar nisso? Ainda temos 10 minutos. Pode, fácil. Não é uma coisa fácil de fazer, não é uma coisa gostosa de fazer, mas
quando tu consegue entender que é muito mais do que o dinheiro, começa a fazer sentido para ti. Por exemplo, eu demiti clientes que me pagavam muito bem. Só que em algum momento do nosso contato, eu percebi que o dinheiro que eu ganhava dele não compensava, porque para o meu dia, ele era um cara muito pesado. Era um cara que sugava muito a minha energia, era um cara que tomava muito de mim por pouco de dinheiro que eu tava ganhando em troca disso. Então era um cara que não agregava tanto valor. E aí tu precisa entender que é muito mais do que simplesmente o dinheiro. Isso é uma questão de tipo assim, hoje eu estou numa condição, graças a Deus, que eu posso dizer assim, todos os clientes que eu tenho de personal e mentorados mesmo, são pessoas com quem eu me conecto, são pessoas com quem eu ensino e aprendo todos os dias, são pessoas que agregam valor para minha vida, tanto profissional quanto pessoal. Então, quando tu consegue entender que esse é o jogo que vai te levar muito mais rápido para um patamar de mais sucesso, independente do que seja sucesso para ti, porque é muito variável de pessoa para pessoa, sucesso para mim hoje é eu poder atender só as pessoas que eu gosto, que fazem o meu dia ser mais feliz, e toda essa questão de tipo assim, tem que valer a pena. Cada minuto do meu dia tem que valer a pena. Olha, que sensacional. Vamos falar da sua agenda, que senão o tempo vai acabar, né? Olha, eu vejo que a gente tem que marcar muito mais entrevistas. Inclusive, eu vou querer também para o meu programa ao vivo, que eu tenho dia de sexta-feira, depois eu falo com você, tá? Mas agora a gente vai falar como é que é a sua agenda, como que você atende. Fique à vontade, tá? Já estamos mostrando aí suas redes, tá? Tranquilo. Hoje, eu tenho uma agenda bem movimentada no presencial, né? E no online eu tenho dias específicos que eu deixo separado para a gente poder atender e dar suporte para todos os mentorados, né? Então eu não tenho uma capacidade de atendimento muito grande, porque eu tenho um cuidado muito, muito especial com cada um dos mentorados que trabalham comigo. Então eu gosto muito de dar um suporte muito humanizado, assim. Então as pessoas, quando elas vêm falar comigo, elas nunca falam com um robô, elas falam com o Guga, né? Eu sempre brinco que quem compra a minha mentoria, eles levam um pedaço do Guga para casa deles, porque eu vou pensar com todo carinho, vou parar minha vida para pensar nas melhores estratégias para levar eles para um próximo patamar, né? Então hoje quem tem interesse em aprender sobre desafios, sobre consultoria online, sobre o próprio personal presencial, quero potencializar meus resultados, pode me chamar aqui no meu Instagram, falar, Guga, queria saber mais como é que funciona esse teu trabalho, porque todo mundo passa por um filtro. Tem pessoas que chegam para entender como funciona o meu trabalho e elas não estão prontas para esse momento. Então eu sempre digo para elas, cara, não é o teu momento agora, eu preciso que tu te desenvolva um pouco mais, eu preciso que tu amadureça um pouco mais, e quando tu chegar nesse patamar, vem falar comigo, eu vou ter o maior prazer em te ajudar, mas hoje eu não tenho como te ajudar, porque tu precisa te desenvolver um pouco mais ainda profissionalmente, para que a gente possa chegar nesse patamar de trabalhar junto para buscar resultados mais expressivos para o teu negócio. Mas é só me chamar aqui no Instagram, @GugaBinotto, já está ali na tela, e eu vou ter o maior prazer em receber cada um de vocês aí, conversar com vocês e tirar as dúvidas. Nossa, eu peguei para mim uma ideia aí, viu? De ser claro, ser transparente com a pessoa que te procura para querer um serviço seu, seja lá. Nilce, uma coisa muito importante. Né? Não pode ser só pela grana. A grana é muito importante, não vamos ser hipócritas, falar que não vale. Claro que vale, a gente precisa do dinheiro para viver. Mas é assim, se eu não for transparente assim, eu não vou estar sendo justo com o que eu busco para passar de valores para minhas filhas. Então hoje, por exemplo, a gente tem uma coisa muito forte com a parte da espiritualidade. A gente buscou vou botar o último ano, a gente sempre foi muito religioso, mas a gente acabou se afastando um pouco. E a gente faz um ano agora que a gente buscou
nos aproximar de Deus, porque a gente entendia que estava faltando alguma coisa na nossa vida. E aí tá tudo bem, se alguém que estiver assistindo isso aqui não acredita, não concorda, tá tudo certo. Não é o meu objetivo dizer para vocês que a razão tá comigo, tá? Uhum. Eu não tenho essa presunção de falar que eu tô certo. Isso, você tá falando da sua história. Família, para nossa família, mudou muito a nossa realidade nesses últimos 12 meses em que a gente voltou a se reaproximar de Deus. A gente buscou, e eu não estou falando de religiosidade especificamente, estou falando de espiritualidade, entende? Tem campo físico, tem campo mental, tem campo espiritual. Teu espiritual também tem que estar desenvolvido para que tu possa evoluir como pessoa, te tornar cada vez mais a tua melhor versão. E dentro do que eu acredito que é a minha melhor versão, tá isso de estar muito mais próximo de Deus, de mostrar o caminho, né, dentro do que Deus quer pra gente, pra minha família. E aí eu tenho esse valor muito forte de falar assim, eu não posso vender só por vender. Eu preciso estar preocupado em entregar o melhor, porque senão eu não estou sendo honesto com o que eu prego, que é essa questão toda espiritual. Exatamente. E eu diria, né, Guga, que é a prioridade de todo ser humano. Se ele entender assim, Deus deve estar, em primeiro lugar, deve ser o centro da nossa vida, porque nós temos uma missão a cumprir, né, e é tudo para Ele, porque nós viemos de onde, né? Foi por meio dele, vivemos para Ele, vai voltar para Ele. Então, é o entendimento nosso, né? Você tocou nesse assunto, achei importante destacar e reforçar, né? Sem Deus... Para mim isso hoje é fundamental, entende? Não tem nada do que... E é muito legal, porque à medida que tu vai experimentando ter mais contato, tu vai sentindo cada vez mais a necessidade de estar perto, né? E tu pode falar assim, eu não quero ir na igreja e tudo mais. Não precisa. Mas te conecta com Deus da forma como tu entender que vai fazer sentido para ti, sabe? Seja lendo uma palavra na Bíblia, seja... Mas hoje, por exemplo, é o que eu te falei. Todo dia antes de sair de casa eu faço uma oração dizendo assim, Deus, me usa para melhorar a vida de cada pessoa que passar por mim hoje, para que eu possa ser uma ferramenta de fazer a vida delas ser infinitamente melhor a partir do momento que elas tiverem contato comigo no dia delas. E eu recebo muitos feedbacks de pessoas que falam, sabe, nossa, eu saí de perto de ti muito melhor do que eu cheguei. Eu falei, pronto, minha missão está sendo cumprida. Que sensacional! E eu, particularmente, eu vim para entrevistar você, Guga, e ganhei meu dia, estou sendo abençoada por Deus, porque cada entrevista é um novo desafio, eu não conheço na íntegra nem nada, muitas vezes da outra pessoa que está do outro lado, né? E é um presente, tá? Ter você aqui no podcast. E eu não sei quanto tempo, Diogo, 5 minutos, você quer acrescentar alguma coisa que eu não perguntei? Fique à vontade, Guga. Não, eu quero só deixar claro para o pessoal que está nos assistindo, né, que a gente tem umas coisas assim, eu particularmente eu tenho muito, são valores inegociáveis para mim, né, e esses valores inegociáveis para mim moldam as atitudes que eu vou tomar e as decisões que eu preciso tomar. Então hoje a minha prioridade é isso, estar perto de Deus, fazer o melhor para minha família, e à medida que eu vou buscando isso tudo, automaticamente eu me torno uma pessoa melhor. E quando a gente se torna pessoas melhores, a gente atrai pessoas do bem para perto da gente, as oportunidades se abrem de uma maneira mais fácil. Então, cara, foca no que tu tem como objetivo, trabalha forte para isso. Também não dá para só rezar e achar que os problemas vão estar resolvidos, a gente precisa fazer a nossa parte, né? Eu brinco com a minha mulher, eu falei, tem coisas que ainda não deu certo. Eu sei que vai ser no tempo de Deus, beleza, mas enquanto não é o tempo de Deus, eu preciso que Deus me veja plantando, eu preciso que ele diga assim, o cara tá ralando ali, tá se dedicando ao máximo, e aí ele se torna merecedor de receber. Não dá para ficar sentado esperando também, né? Muito bem!
E é isso. Muito obrigada, viu, Guga, pela sua maravilhosa participação. E até a próxima. E obrigada a você que nos acompanhou até agora. Não perca, hein? Aqui no canal do YouTube do Carlos Endrigo. Tchau, tchau. Até a próxima, se Deus quiser.